Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo o que eu consumi nesse mês de abril. Na verdade, não vai ser tudo, né? Eu vou falar dos livros que eu li, dos filmes que eu vi, só que eu não vou falar muito dos livros da faculdade, porque, né, são coisas mais teóricas, que foram mais para estudos, e eu nem li inteiro. Então, vou falar mais dos livros que eu li meio que por diversão e de alguns filmes que eu assisti. O primeiro livro que eu terminei esse mês foi Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Foi o meu primeiro contato com o autor, né? E eu confesso que esse livro, ao mesmo tempo que me causou uma certa repugnância, um certo nojo, você consegue, sabe, ler e ficar muito para dentro da história, muito envolvido naquilo. Você sabe quando você fica envolvido numa coisa e você não sabe muito bem o que sentir, se você sente algum tipo de estranhamento ou se você tenta entender. Foi exatamente isso que essa leitura causou em mim. Ela vai falar basicamente sobre um idoso, né, que no seu aniversário de 90 anos ele resolve se dar um presente um tanto inusitado, que é ir num prostíbulo e se encontrar com uma menina de 14 anos, que é uma menor de idade. Um pouco assustador, um pouco estranho, um pouco diferente, mas aí conforme você vai lendo, você percebe que ele é um homem que nunca se deixou se apaixonar, nunca quis se envolver amorosamente com alguém. Ele se considera desprezível, feio, e que essa menina, na verdade, vai causar um sentimento de humanidade nele e talvez algum tipo de amor na cabeça dele, né? Eu digo na cabeça dele porque esse livro, como o título fala, são memórias e é ele se lembrando do acontecimento da vida dele. Então, até que ponto você pode confiar 100% no que ele está narrando? São memórias, e as memórias, às vezes, elas te enganam. E no comecinho, ele mesmo fala isso, que ele não tinha uma memória muito boa. Não era reconhecido por ter uma memória muito boa. Então, né, eu fiquei lendo o livro, prestando muita atenção nos detalhes para ver até que ponto era verdade ou não. Vale a pena, mas é um livro que te incomoda, né? O próximo livro, gente, que eu terminei esse mês, gente, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Assim, o que falar sobre esse livro, né? Eu li assim em 2 dias. Eu tava numa sede para ler, mas tudo que eu lia não tava terminando, não tava fluindo. E aí eu peguei esse aqui pra ler, aqui emprestado da avó do meu namorado. Muita gente me indicou. Meu tio par de pai me indicou, meu tio par de mãe me indicou, meu sogro, a avó dele, e eu peguei para ler. E assim, é muito bom mesmo. A minha família, ela é nordestina, de um povoado bem pequeno, então assim, eu ia lendo e lembrando, né, do povoado, do contato que você tá é, num vilarejo, num lugar, numa cidadezinha muito pequena, que todo mundo se conhece, que tem suas histórias, tem seu passado. É muito interessante isso. Uma coisa que me incomodou na construção desse livro, na forma dele, é que, por exemplo, eu achei que os personagens falam muito certinho. Quando você pensa, né, no vilarejo, no interior do Ceará, as pessoas não vão falar certinho, né? Conjugar, verbos certos e tal. E eu achei que não teve muita essa verossimilhança no diálogo. Eu só acho que a autora, tipo, às vezes botava uma expressão local, mas que todo mundo falava um português muito certinho, sabe? Não tem expressões lá e o modo de como a frase é escrita, você consegue imaginar ele falando, sabe? Eu não senti isso aqui com os diálogos, né? Mas esse é meu único ponto de que eu não gostei muito, assim, da história. E o resto eu gostei bastante, gente. É um livro muito dinâmico. É muito legal ver, né, como essas coisas, essa questão da crença tá muito enraizada no povo, né? Como essa coisa de o pai dele fez tal coisa, e aí descobrem que ele tem o sangue e ele fez outra tal coisa. Eu não quero dar spoilers, né? Mas é legal ver como que tá, como essa coisa de, tá no sangue da família ali ser conhecida e todo mundo falar de todo mundo saber de todo mundo. É muito legal. Tem até uma questão política aqui no livro, que é sobre o prefeito, que o prefeito ele tá fazendo de tudo meio que para arruinar essa cidade, né, esse vilarejo. E é muito interessante mesmo. É meio fantasia,
é o realismo mágico, né? Mas quando falam que é meio fantasioso, é que é muito. Ah, e no final eles vêem felizes para sempre. Sabe? É bem otimista, digamos assim. E foi ótimo para passar o tempo, eu gostei bastante. Vale muito a pena a leitura. A próxima leitura eu não finalizei ainda, porque, né, é tipo de Sófocles. E eu não finalizei ainda porque é meu livro de cabeceira. Eu já li metade, tô gostando bastante. Só que assim, eu amo tragédia, né? Depois que eu li Hamlet, eu fiquei obcecada por tragédias. Eu tô gostando muito de Édipo. Já conheci a história. Só que enquanto eu tava lendo isso, me veio uma ressaca literária terrível e eu não tava fluindo. Então virou meu livro de cabeceira que eu leio assim antes de dormir, que eu gosto, me divirto. Eu finjo que eu tô encenando aqui. Adoro. Quando eu quero fluir mais, né, uma leitura e ler mais, né, mais rápido, né? Quando eu quero realmente ficar imersa na história, as prosas funcionam melhor comigo. Então, essa tragédia virou meu livro de cabeceira, mas eu tô amando. Eu adoro o Édipo, eu acho ele muito bem humorado. Eu acho meio, assim, engraçado, né? Que, que ele procura as pessoas, tipo, videntes para falar. Ai, quem é esse assassino que tá aqui nessa cidade e tal? Preciso encontrar ele, porque ele tá deixando esse lugar infértil, estéreo. E aí o vidente fala, cara, é você. E ele fica, hã? Eu? Impossível. E ele não acredita, sabe? Eu acho muito engraçado que na forma que ele faz isso tem um tipo de humor muito engraçado. E eu gosto bastante da história. Eu tô lendo também porque a gente falou sobre Édipo quando a gente estava falando sobre a poética de Aristóteles na faculdade. E aí eu fiquei muito curiosa para ler a tragédia, que eu nunca tinha lido. E eu tô gostando, mas tô indo bem arrastada. A minha leitura atual, que eu comecei faz 2 dias e eu já tô terminando um terço da história, é O Pai Goriot, do Balzac. Eu falei sobre esse livro, assim, a gente passou por ele na faculdade, quando a gente estava lendo Auerbach. Para quem não sabe, Auerbach é um cara que ele resolveu falar sobre a representação, a mimesis, a partir da Odisseia de Homero até Virginia Woolf. E aí ele passa pelo tipo de representação em cada época. E quando a gente chegou na transição do romantismo para o realismo, a gente falou de Balzac. E eu fiquei extremamente curiosa para ler, né? Porque eu gosto muito do realismo, é uma das minhas escolas literárias favoritas. E, assim, pra mim é zero um peso ler. Porque muita gente fala assim, ler Machado de Assis, não entendo nada, acho super chato, acho super arrastado. E, gente, eu acho super legal. Entendo quem fala que é meio chato, porque é muito descritivo, você tem que ter paciência, tem que, né, tá imersa ali na história, mas eu gosto muito. Então, eu peguei esse aqui da madrasta do meu namorado, que ela é viciada em Balzac, e o Pai Goriot, o livro favorito dela, e a gente fica discutindo sobre isso. E eu peguei pra ler, e estou amando, estou achando muito bom. Tem vezes que eu tô lendo e fico assim, nossa, eu não tô entendendo nada, eu tenho que voltar, reler, pegar todo o ambiente. E assim, é sensacional, porque é como se o humano tivesse completamente sendo influenciado pelo ambiente e o ambiente também é influenciado pelo humano. Então é muito engraçado que eles estão numa pensão. Eu não cheguei nem na metade do livro, gente, não posso nem falar muito, mas é muito legal porque eles estão numa pensão e aí essa pensão é tipo. É um dos com várias pessoas alugando quarto, né? Ele começa a descrever, né, que a pensão por fora tem um jardim bonito, os quartos do primeiro andar são maiores, do segundo andar médio, do terceiro andar menores, só que atrás da casa, nos fundos, tem um muro. Então a pessoa que ela entra no jardim, ela acha, tipo, uau, que lugar agradável, tanto que ele fala que esse jardim, quando as pessoas passam na rua, as pessoas ficam encarando, olhando o jardim porque é bonito. Mas aí a pessoa que está dentro da casa se sente presa, tipo, por causa dos muros altos, e é muito legal, porque são pessoas que estão ali, que é uma pensão mais barata da rua, então são pessoas que não querem gastar muito dinheiro, e aí elas saem na rua daquele belíssimo jardim com um ar de até um certo ar de superioridade, mas quando estão lá dentro, sabe, tá todo mundo preso naquele estilo de vida. E assim, é muito legal. Tô gostando muito, eu gosto muito de ver como essa relação, né, do humano, ambiente, tipo, da descrição das coisas e da vida, assim, normal. Eu sou uma pessoa que eu sou viciada em ficar vendo, tipo, a vida acontecendo, sabe? Eu gosto muito de observar tudo da vida e eu acho que o realismo faz muito isso e eu gosto. E o realismo quer mostrar, né? Esse livro quer mostrar a maldade que tá nas pessoas, sabe?
você vai vendo assim, ué, aquelas cenas da, da dona da casa, né, da pensão, falando mal de um dos pensionistas que estão ali, porque não sabe por inteiro quem ele é, então começa a inventar mentiras sobre ele. E assim, fofocando da vida alheia mesmo, é pra descarar, gente, as pessoas são assim, não existe um herói idealizado. É isso. E é muito legal, tô gostando muito. Vale a pena a leitura. Eu já tentei pegar pra ler uma vez, tinha achado muito difícil. Confesso que achei muito difícil na primeira vez e agora que eu tô amando. Só que assim, tem que dar uma chance, sabe? É muito legal. Foram esses livros que eu consumi, assim, esse mês. Agora eu vou falar sobre os filmes, gente. Tem dois filmes que eu quero falar, que são os filmes do momento. O primeiro é The Drama, né? Com a Zendaya e o Robert Pattinson. Eu assisti com meu namorado, nós fomos. Assim, gente, eu achei muito divertido. Um filme muito dinâmico, a gente tava rindo no cinema, sabe? Sabe, o cinema inteiro ria, porque era irônico, era engraçado, e eu não tinha essa sensação de ir no cinema e todo mundo ter um sentimento parecido ali e rir alto há muito tempo. Então, eu achei isso muito marcante pra mim, porque, sabe, a pandemia estragou o cinema e agora meio que tá voltando, então eu fiquei bem feliz. Já tá me assisti completo, então esse filme me marcou de certa forma. Mas assim, eu vou falar pra vocês que não é nada demais. Eu fico pensando, quem viu, eu não quero dar spoiler, mas eu fico pensando, né? Que tá, o que a personagem da Zendaya, né, ia fazer é uma coisa muito séria, assim, nos Estados Unidos, principalmente, que vive tendo coisas lá. Não tô discordando da seriedade do que é, mas aquela amiga que criticou ela de tal forma, vamos se olhar, entendo que o ponto do filme é como que o seu parceiro, ao descobrir esse grande segredo seu que é podre, pode lidar com isso. Eu entendo, eu não julgo nenhuma atitude do personagem do Robert Pattinson, porque, nossa, é um baque, é um susto. Você quer continuar amando, você quer, sabe, ter aquela pessoa o resto da vida, a pessoa que você apaixonou, mas é um baque muito forte. Eu não tô criminalizando nada do que ele fez, mas aquela amiga que no começo parecia que elas eram melhores amigas, e no casamento ela diz que ela só conheceu por ser a namorada do Robert Pattinson, então eu fiquei um pouco confusa. Mas aquela amiga que, sabe, fez algo que realmente foi ruim, que realmente ela podia ter sido presa por ter feito aquilo, ela criticou como se ela não tivesse feito nada. Então eu fiquei pensando muito mais sobre isso do que sobre a questão do relacionamento em si. E eu achei o final do filme meio mais ou menos, tipo, é como se eles falassem assim, ah, você fez uma coisa ruim, eu também fiz, agora beleza, estamos kit. Achei meio mais ou menos, poderia ter sido outro final, não sei. Mas é um filme ok, é um filme bom. Daria, sei lá, 3,5 de 5. É um filme bom. Outro filme que eu consumi que foi. É que é a última coisa que eu quero falar pra vocês. É o filme A Cronologia da Água. Que, né, tá todo mundo sabendo desse filme, porque ele foi produzido pela Kristen Stewart. Quem não sabe, ela é a Bela de Crepúsculo. E assim, gente, eu posso falar pra vocês que entrou pro meu filme favorito da vida. Eu tenho dois filmes favoritos da vida agora, que é Clube da Luta e A Cronologia da Água. Eu quero fazer um vídeo, assim, só sobre esse filme, porque esse filme é muito marcante. Ele é um filme muito pesado mesmo. Tem gatilhos como abuso sexual de parentes, né? E uso de drogas e transtornos mentais. É um filme bem pesado, que eu chorei, assim, eu fiquei muito impactada. Mas é um filme lindo, assim. Você vê como é muito triste, né, que você vê como que um abuso na infância, que na infância você ainda não entende como as coisas são e você vai crescendo com esse abuso, como que isso afeta a mente dela durante a vida inteira dela. E ela tenta achar escapes na infância, era a natação, e ela também gostava muito de escrever os próprios pensamentos, os próprios sentimentos. Ela vai crescendo, vai pra faculdade, né? Descobre drogas, bebidas e começa a se viciar. E ela perde a natação, mas ela continua na escrita. Então você vai ver como que ela vai crescer até como uma escritora. E aí você consegue pensar e perceber outra coisa, que ela, para escrever as coisas viscerais que ela escreve, são escritas viscerais, né? Ela descreve o abuso, ela descreve, assim, lentamente e muito descritivamente como que a natação foi esse escape para ela, né? Ela fala que quantas vezes ela já entrou naquelas águas de cloro, como ela foi
meio que glorificada. E assim, é muito bizarro pensar que depois que ela sai de casa e que ela começa a escrever mais, ela sempre entrava num tipo de relacionamento abusivo. Ou ela era abusiva com o cara, ou o cara era meio abusivo com ela, e não abusiva nesse caso sexualmente, mas até psicologicamente. E aí é muito. E assim, é muito bizarro, porque os melhores escritos dela, as melhores frases, os melhores pensamentos que ela teve foi passando por esse tipo de sofrimento. Então, ela saía de um determinado sofrimento e canalizava a mesma dor numa outra coisa. Esse filme é lindo. Eu não quero dar spoilers, eu quero assistir de novo. Ainda tá no cinema. Eu acho que eu vou semana que vem ver de novo. Porque eu tô obcecada por esse filme. Toda hora eu penso nele, sabe? E é muito legal. Eu assistam, vale muito, muito, muito a pena. Eu até que vi pouca gente falando da cronologia da água, e que eu achei que ia ter mais gente falando, né, por ser Kristen Stewart. E a Kristen Stewart, ela se descobriu na vida dela também, e ela, assim, ela é uma ótima produtora, porque, gente, a forma que esse filme é feito é sensacional. Você passa nos anos 80 até mais ou menos nos anos 2000 e pouquinho, né, 2003, sei lá, mais ou menos isso. E assim, eles pegam uma lente que é uma lente antiga mesmo. Então, eu me senti nos anos 80. Parece que não foi feito agora. Parece que eu tava lá naquela época, porque aquela lente velha, você consegue ver os pixels. Tá bem essa vibe. Também é muito fragmentado. Então, por exemplo, tem parte que é uma memória, uma lembrança. E aí a câmera, a filmagem, ela tá posicionada de uma forma que, por exemplo, tá lá uma cena X, do nada ela corta a cena Y rapidinho e volta pra cena X. Então, é muito fragmentado para você ver como que tá essa lembrança e é uma forma de mostrar também como que tá a mente dela, né? Como ela tá transtornada. Então não é uma coisa certinha, linear, passo a passo, cena por cena, não é isso. Assim, é genial. Eu amei muito, vale muito a pena. Eu espero muito que vocês assistam. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha trazido ótimas indicações para vocês. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.